O nosso cérebro é complexo e extenso, é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. É ele que determina a nossa saúde, comportamento, qualidade de vida, entre outros pontos importantíssimos. Então hoje vamos dar uma atenção especial a esse órgão e para isso estamos recebendo aqui no estúdio o médico e psicólogo Roberto Debski. Tudo bem, doutor? Olá, Vanessa, todos os telespectadores do programa. Obrigada pela sua presença mais uma vez Agradeço. aqui no VTV da gente. Estamos na Semana Nacional do Cérebro, né? E nesse período é feita alguma campanha, algum trabalho especial? Então, a Semana Nacional do Cérebro, ela vem de uma fundação americana que chama Dana Foundation. Ela criou a Brain Awareness Week, a semana de conscientização sobre o cérebro, que aqui no Brasil é levada adiante pela Sociedade Brasileira de Neurociências, que é para divulgar e conscientizar a população a respeito da importância do estudo do cérebro. Né? Então, o cérebro é um órgão fundamental para a nossa saúde. Ele tem cerca de 2 a 3% do peso do nosso corpo, mas ele consome 25% do oxigênio, da energia que o nosso corpo precisa, para você ver a função, a importância dele. Ele realmente comanda todas as funções autonômicas, involuntárias, então a respiração, digestão, batimento cardíaco, gestação. O cérebro comanda tudo isso, os movimentos voluntários, tanto que muitas vezes se você tem uma doença cerebral grave, a pessoa está em coma, né? Ela vive, mas ela não interage, ela não reage. Então, estudar sobre o cérebro, que é o órgão mais maravilhoso que a gente tem, a estrutura no universo inteiro mais fantástica também, e complexa que a gente conhece é o cérebro humano. E como que o estado emocional pode influenciar na saúde do corpo, doutor? Muito, não é? Porque nós costumamos ver que as pessoas falam, a gente produz neurotransmissores, né? Serotonina, endorfinas, que são hormônios, os neurotransmissores ligados às sensações, ao prazer, ao bem-estar, à alegria. Quando a gente tem alguma alteração emocional e mental, esses neurotransmissores estão em desequilíbrio e isso afeta também as funções físicas, não é? A gente vê que hoje saiu uma pesquisa recente, aproximadamente 2 semanas, dizendo que a depressão no Brasil tem os maiores índices da América Latina e um dos maiores do mundo. Então, cerca de 6 a 7% da população brasileira tem depressão e cerca de 9 a 10% quase tem ansiedade. Né? Então, são doenças que, quando num grau mais avançado, elas acabam restringindo e incapacitando a pessoa para suas tarefas diárias. A gente pode ter uma saúde física muito boa, mas se você tem problemas emocionais graves, você não consegue agir, atuar na vida. Né? Então, isso é um fator limitante muito sério. A gente precisa cuidar muito bem das nossas emoções. E pode ser ao contrário também, a saúde física atrapalhar a mental? Também, se você tem muitas vezes uma doença grave, física, você pode se sentir restrito, triste, entrar numa depressão. Então, na verdade, por que que isso acontece? Porque o corpo e a mente, elas são uma unidade só. A gente fala como se fosse duas faces da moeda. Então, uma interfere na outra. Porém, eu diria que o emocional tem um peso maior. Né? Porque se a pessoa tem um emocional equilibrado, ela tem uma inteligência emocional, ela tem a resiliência, que é uma capacidade de lidar com as adversidades, com os problemas de uma maneira construtiva, com aprendizado, a pessoa mesmo com alguma limitação física, ela consegue ir para frente, continuar vivendo bem. Né? Já ao contrário, muitas vezes é mais difícil, né? Se a pessoa não tem essa resiliência ou não tem essa capacidade emocional de lidar com as situações, ela vai sofrer mais. E como que a neurociência consegue atuar nesse caso, doutor? Então, os estudos mostram hoje a importância da gente lidar bem com a saúde do corpo e do cérebro, né? O corpo e mente. Então, já é comprovado que caminham juntos, que né, caminham doutor? juntos. E o estilo de vida tem um papel fundamental. Muito mais do que a medicação que a gente pode e deve, às vezes, tomar com a orientação do médico. Se você prevenir as doenças, inclusive as doenças do cérebro e da mente, você vai ter um papel de atuação melhor. A prevenção sempre é melhor. E já está provado que o estilo de vida atua nisso. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você faz atividade física regular, se você mantém a mente aberta, sempre estudando, você faz práticas como meditar, enfim, tudo isso junto faz com que você tenha uma saúde do seu cérebro e do seu corpo melhor. E aí a capacidade de você viver bem é muito maior. E tem algumas técnicas que ajudam também, né, doutor? Como a meditação, por Sim, exemplo, né? a Que meditação. traz uma tranquilidade, uma calma. Com certeza. Ajuda bastante? Ajuda demais. A meditação é uma área que as neurociências vêm estudando já há algumas décadas e comprova que meditar regularmente, e nem precisa ser uma técnica muito difícil, que às vezes as pessoas imaginam, meditar é tão difícil.
difícil, não. Eu ensino grupos de meditação desde 2008 e como a gente está assim sentado, você consegue fazer algumas técnicas utilizando respiração ou posturas corporais e meditar com capacidade de ter um bom resultado para a saúde. Então, meditar regularmente fortalece o nosso cérebro, inclusive altera áreas no cérebro, fortalece áreas ligadas à memória, à concentração, né? E fisicamente também altera o nosso metabolismo de uma maneira muito favorável. Eu sempre digo assim que se meditar fosse um remédio, se tivesse uma pílula que tivesse um efeito semelhante ao da meditação, ela custaria Seria muito ótimo, caro, porque o efeito que a meditação tem no corpo e na mente é incrível. E tem exercícios que a gente possa fazer assim para o cérebro, para ativar a memória ou alguma outra parte? Sim, o cérebro ele é alimentado pela novidade. Então, tudo que a gente faz de maneira nova, se você não cair no conformismo, na zona de conforto, em que faz tudo igual todo dia, isso enfraquece o cérebro, não é? Com o processo de envelhecimento. Então, a pessoa que se mantém jovem emocionalmente, mentalmente, procura fazer coisas diferentes, sempre está aprendendo, estudando, seja um novo idioma, seja qualquer curso, alguma coisa que ela goste, se mantenha motivada e interessada, isso é um alimento constante para o cérebro. Então, além da meditação, é você estudar, é você ler, não ficar naquela mesmice, naquele conformismo da vida. Jogos também contribuem? Jogos que ativem, xadrez? sudoku, xadrez, todas as atividades que façam você pensar, que façam você ter uma estratégia mental, tudo isso ajuda a fortalecer o cérebro, certamente. Tá bom, doutora. A gente tem umas perguntinhas que vieram pelo nosso Facebook, vamos ver se dá para a gente responder. Vamos dar uma olhadinha. Ada do Porto Salvador, tive um AVC isquêmico, perdi a fala. Segundo o médico, eu precisava fazer fono e demoraria no mínimo 6 meses para falar. Eu cuido de cachorros abandonados. Desde o primeiro dia, mesmo sem nexo, eu falei com eles. Em uma semana, eu comecei a falar as primeiras palavras. Como é que o senhor explica isso? Então, Ada, o teu caso é muito Esse contato interessante, com os né? animais, Que bom, né? exato. Que bom que você pôde melhorar mais rapidamente. Claro que quando o médico dá uma estimativa, isso é algo geral, né? Cada caso é individual. Então, com a necessidade, com aquela vontade que a pessoa tem, a motivação, sempre é capaz de fazer a gente se superar. Então, que bom que você pôde usar isso para melhorar, inclusive, o funcionamento do seu cérebro, se recuperar mais rápido, né? E talvez até ter menos sequelas desse AVC. É o focar no bom, né, doutor? Exato. Muita gente tem pensamentos negativos que Exato. acabam atrapalhando tudo Porque isso, quando a pessoa né? fica negativa... Porque é um comando para o cérebro, Exato. né? Se ela fica negativa, ela vai ficar depressiva, ela vai reagir menos. Então, tudo aquilo que a gente foca é o que a gente sente. Sim. Então, se ela focou na necessidade de melhorar, de poder ser útil, ajudar os animaizinhos, E enfim... nesse caso foram os animaizinhos, ela se sentiu mais forte, ela pôde usar isso para crescer, para melhorar e aprimorar mais a recuperação do seu cérebro. Sem dúvida, muito bom aí, Ada. Mônica Brandão, tenho insônia todos os dias, durmo tarde, acordo cedo, sinto uma dor estranha na cabeça e uma sensação de estar sendo sugada, uma coisa muito estranha, e não dormindo como devo, atrapalha o funcionamento do meu cérebro em alguma coisa? Mônica, muito boa pergunta. É importante a gente falar porque o sono é uma das coisas que nós temos que cuidar demais, né? O sono restaurador, aquele sono que a pessoa dorme bem, acorda com o número necessário de horas, que é entre 7 e 9, a média de 8 horas, o sono que não tem muitos despertares à noite. Então, um sono de qualidade deve ser importante. Um sono de qualidade, exatamente, um sono de qualidade, importante para a saúde do corpo e da mente. Nosso cérebro precisa disso para se restaurar, para se recuperar daquela atividade mental toda, para filtrar as informações que são úteis, necessárias, porque as o outras cérebro não se desliga, né, durante a noite, ele mantém, continua mas a noite está nesse ativo, processo mas de repente regeneração. de uma forma mais calma, né? Exato, para fixar a memória, o sono é muito importante e para a saúde física também. Então a gente precisa desse período de sono para restaurar todas as nossas funções físicas, mentais. Tem gente que fala, não, eu durmo X horas, 8 horas por dia, mas eu acordo cansado. Então talvez ela tenha algum problema, né? Exato, talvez tem gente que tem micro despertares durante o sono, às vezes o estresse atrapalha a qualidade do sono. Então, apesar de ter um número suficiente de horas, pela média que a gente fala, esse sono não é um sono restaurador, nem reparador, e a pessoa vai ter alguma consequência, algum problema de saúde decorrente
disso ser muito crônico. E além do sono, a alimentação também ajuda para a saúde cerebral? Sim, a alimentação. A gente precisa de uma alimentação saudável, rica em ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, as pessoas ouvem falar, não é? Onde Que são aquelas gorduras boas na alimentação? Na alimentação de folhas verdes escuras, peixes, né? Alguns peixes de água fria, castanhas e oleaginosas, como nozes. Então, esse ômega 3, ele é muito importante não só para o cérebro, mas para o corpo todo, porque os ácidos graxos, eles são componentes também da membrana das células do cérebro. O nosso cérebro, as células do cérebro são envoltas, as ligações de uma célula com outra, por uma bainha de mielina, que é uma gordura, um tipo de gordura. Então, a gente precisa desses ômega 3 para a saúde do cérebro. Então, ter uma boa alimentação, uma alimentação que não agrida o nosso corpo, que produza radicais livres, que desgastam o organismo, que envelhecem precocemente. Então, a gente precisa proteger a nossa saúde física e do cérebro com uma boa alimentação. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista. Conversei com o médico e psicólogo Roberto Debski. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor.